Rapaziada, vamos ver aqui agora a história do cheater, ou seja, o trapaceiro que foi descoberto por speedrunners brasileiros. Vamos dar link do vídeo original, tá aqui na descrição. E é isso, vamos lá. Vocês já usaram hack, rapaziada? Acho que o único jogo que eu usei hack na minha vida foi Genshin Impact. E não me arrependo. Jogo maldito. Os brasileiros representaram bem demais o nome do nosso país. Vamos Eles lá. foram responsáveis por desmascarar um speedrunner que tinha recordes mundiais em diversos jogos. Em menos de uma semana, nossa dupla de runners derrubaram recordes falsos que ficaram mais de um ano na leaderboard da speedrun.com. E nós do Botão Turbo tivemos acesso exclusivo aos documentos e aos Botão turbo, mano. runners para contar esse caso pra vocês. Essa é a história dos brasileiros que deram um fim ao império do falso Crossfire. speedrunner. Conheço um cara aí que usa hack no Roblox, mano. Não é não? Não é não, Veizão? O jogo que tá passando agora na sua tela é Enduro, um jogo que foi lançado em 1983 Cara, para um dos jogo podre. consoles mais marcantes da história dos videogames, o Atari. E calma, eu sei que você tá pensando, o que esses caras vão falar desse jogo velho e com gráficos super datados? Pode ficar tranquilo, apesar de ser um jogo antigo, a história que vamos contar aqui é bem recente. Se você acompanha a cena de speedruns brasileira mais a fundo, você vai reconhecer esse cara aqui. Esse é o LD, dono do canal LD Speedruns. E esse speedrunner assumiu a responsabilidade de todos os meses fazer uma mini maratona de speedrun lá no canal dele, convidando vários runners para mostrar os jogos que estão correndo, como se fosse uma coletânea de showcases. E é uma iniciativa super legal para criar laços na comunidade brasileira de speedrun. E Legal. principalmente, incentiva que novas runs sejam aprendidas para serem apresentadas no evento. E um dos runners que ia se apresentar na maratona mais recente era o Lord Zed BR. O Lord Zed é um cara que se dedicou muito no seu Meu Deus do céu, o capacete. É o vilão do Power Ranger. hobby de colecionar consoles. Tanto que ele mostrou um pouco pra gente a sua estante de relíquias que ele Power conseguiu Ranger. adquirir desde 2016. Cara, tem Caralho. plaquinha e tudo, cara. Que preciosíssimo. Caralho, ele tem um monte, velho. Legal. E claro que as joias da coleção são os consoles mais retrô. E o Lord Zed não tem tanta tradição em speedruns, mas se sentiu inspirado pela maratona do LD pra começar a correr alguns jogos. O primeiro deles foi o Power Rangers, do Sega Genesis. E o segundo Eu acho que ele gosta, né, de Power Ranger. foi o Enduro, o famoso jogo de corrida do Atari. E foi justamente a speedrun de Enduro que o Lord Zed resolveu aprender pra apresentar na maratona. E esse jogo vai ser o centro da nossa história. Antes de mais nada, é importante ilustrar aqui uma linha do tempo, já que a quantidade de eventos que vão acontecer em sequência é absurdo. No dia 20 de junho de 2025, numa sexta-feira, Lord Zed começa a se dedicar no aprendizado da run de Enduro. As speedruns de Enduro têm uma premissa bem simples: completar o objetivo da categoria o mais rápido possível. E a categoria que Lord Zed escolheu é a mais popular entre os speedrunners, a categoria 200 carros. Basicamente, para essa categoria, Ok. o objetivo é ultrapassar 200 carros, que fica marcado aqui, no contador da parte de baixo da tela. E os Mas tem alguma, tipo assim, tem alguma tática secreta milenar nesse jogo pra você fazer mais rápido ou é só você desviar dos carros mesmo? tempos dele foram medianos, afinal ele estava aprendendo a speedrun ainda. Mas conforme ele ia jogando, mais ele se acostumava com a precisão que precisava ter para conquistar tempos mais competitivos. A run de Enduro é relativamente curta, onde o último colocado da leaderboard termina a categoria em menos de 3 minutos. E o Zed acabou ficando com a oitava rapidão. posição, fazendo Olha um tempo aí. de 2 minutos e 6 segundos, até que ele chegou em um Que limite. agora chegou num limite meu físico, né? Que eu não conseguia mais correr daquele jeito, né? Era dia 22 de junho, no domingo. Os tempos do Zed começaram a estagnar. Então ele adotou uma estratégia bem comum para speedrun: analisar as top runs da leaderboard. E É, pra ver o que os caras estão fazendo de foda. Naquele momento, os 3 melhores colocados era a americana Alice, o brasileiro Castelo da Vânia, que é mais conhecido como Leon na comunidade, e em primeiro, Ace Moon 1974. Mas algo chamou a atenção do Lord Zed na hora. Depois de ver as 3 runs, ele começou a desconfiar um pouco do recordista mundial Ace Moon. Só que a do Ace Moon, quando eu assisti, eu achei meio estranha. Que ele tava muito ágil. Era como se ele estivesse adivinhando o que tava vindo antes do tempo, sabe? E a desconfiança fazia Olha bastante aí. sentido pela própria leaderboard. A diferença de tempo do Ace Moon pro Leon e todos os outros speedrunners era algo surreal. A diferença do Leon, segundo colocado, pra Alice, terceiro colocado, era de 4 segundos. Mas Ace Moon tinha uma vantagem de mais de 30 segundos em relação ao segundo Porra! lugar. Claro, isso já O cara é um deus, tá ligado? levantava suspeitas na hora. Qual era o motivo do recorde mundial ser tão distante de todos os outros? E isso, nós fomos perguntar diretamente com o Leon. Quão rápido dá pra ser nele, assim? O que dá pra fazer pra ele ser mais rápido na speedrun dele? Basicamente você ultrapassar os carros o mais rápido possível. O jogo, ele é totalmente baseado em RNG. Então, de forma bem simples, dá pra É totalmente aleatório, pra quem não entendeu. atribuir que o Ace Moon tivesse tido uma sorte fora do comum e pegado uma run com os carros em posições
situações relativamente fáceis de desviar, como por exemplo nessa reta aqui, onde ele pode apenas continuar acelerando o carro sem se preocupar por alguns segundos. Mas de qualquer forma, um bom RNG ainda não seria suficiente, já que em vários momentos ele precisou ter reflexos muito rápidos, ainda mais por conta de um fator importante na run do Ace Moon. Olhando pelos inputs registrados em tela, Ace Moon pressionou o botão B, que é o botão que faz o carro acelerar, sem parar por nenhum momento. Estava muito rápido e desviando muito rápido dos carrinhos, em uma velocidade, assim, quase sobre-humana, mas até esse momento Essa máscara não dá, né, mano? eu achava que ele era um cara com bons reflexos, né? E de fato, não dá pra descartar que Ace Moon poderia ser um jogador excelente, com reflexos super apurados. Afinal, não é exclusivo de Enduro exigir reflexos ágeis na speedrun, mas algo indicava que os movimentos do Ace Moon precisavam ser analisados mais de perto. E olhando mais de perto, já dá pra perceber algo bem fora do comum. Em Enduro, existe uma troca de cenários enquanto o jogador vai avançando. O primeiro cenário é o considerado normal, onde dá pra ver claramente a pista e os carros na frente. O segundo cenário é o da neve, onde o carro já não responde da mesma forma, dando aquela sensação de escorregar na pista. Isso faz com que a chance de bater em um carro ou bater em uma das bordas da pista seja muito maior. Geralmente, é nessa parte da speedrun que os jogadores são obrigados a frear pelo menos uma vez. E aí que entra a parte mais suspeita da run do Ace Moon. Toda a seção da neve é Ele não freia. feita com o botão de acelerar apertado, sem parar em nenhum momento. Não só isso, o botão ficou pressionado do início ao fim da run, tanto nas condições normais do início do jogo, quanto nas condições desfavoráveis do temporal de neve. A velocidade do carro do Ace Moon não diminuiu a velocidade em nenhum instante. Era uma run perfeita demais para ser verdade, e o Zed começou a desconfiar disso tudo. A dúvida foi aquela parte da neve, né? Que eu falei, cara, esse cara não tá puro, não. Tem uma coisa estranha aqui e tal. Olha aí. E aí o Leon falou, cara, você sabe que eu reparei a mesma coisa? Eu tô com essa mesma pulga atrás da orelha? O cara fazia desvios ali que, cara, o reflexo tava muito rápido. Eram ali alguns desvios ali que eu falei, não, cara, pera, tem alguma coisa errada aqui. Os dois speedrunners brasileiros, então, se juntaram para analisar Mas aí a parada que fica geralmente pra entrar nesses leaderboard, alguém tem que ficar conferindo, né, pra ver se tem cheat ou coisa do tipo. Deixaram passar o top 1 e foda-se. a mais de perto a run do Ace Como é Moon. que E no pode? primeiro momento, era difícil definir algo que explicasse o nível de gameplay do recordista mundial de Enduro. De certa forma, era até complicado fazer alguma acusação mais grave de trapaça, já que o runner tinha diversos recordes mundiais em outros jogos de Atari, o que poderia até dar uma credibilidade pra ele, porque é muito mais fácil você acusar uma trapaça de um speedrunner totalmente desconhecido. Mas Ace Moon não era nada novo, ele já marcava presença em outros leaderboards, como Space Invaders, Atlantis, Motocross e mais outros jogos que ele era recordista mundial. Então ele teve que passar pela aprovação de vários moderadores de diversos jogos diferentes. A chance dele ser um cheater, teoricamente, eram bem baixas. Ainda assim, Zed e Leon procuraram na gameplay do Ace Moon qualquer possível evidência de trapaça, mas eles mal sabiam que a evidência não estaria na gameplay, e sim fora dela. Aí a gente começou a assistir de De novo. verdade seja dita, quem se importa com o World Record de Enduro? O cara aqui que tá fazendo a run se importa, cara. Com calma. E aí foi onde o Leon falou, Porra. ô Zed, o que é essa faixinha branca aqui no título do emulador? Esse era o detalhe que ninguém percebeu. Por algum motivo, toda vez que o Ace Moon iniciava uma speedrun, o emulador que ele usava apresentava uma pequena faixa branca na borda. Isso acontecia em todos os jogos. Isso já levantava muita Olha suspeita, aí. justamente por conta do emulador utilizado nas runs do Ace Moon, que era o BizHawk. O emulador utilizado, né, que é o BizHawk, basicamente ele tem algumas extensões de arquivo e ele é um emulador que é editável, né? Então, onde você consegue mexer na interface dele, consegue mexer aonde o FPS pode ficar, consegue colocar ali se você está pressionando o botão ou não. Existem muitos artifícios que dá pra alterar dentro do BizHawk, né? E o que o Leon fala aqui faz total sentido. Isso porque, além de emulador para jogadores casuais, o BizHawk dá várias ferramentas para que criadores de TAS gravem runs perfeitas. No caso, aquelas runs que são executadas por script. E é Sim. importante destacar que criadores de TAS não têm o intuito de trapacear, mas sim de estudar como funciona o jogo e simular condições que ultrapassam os limites do Estudar? jogo. De qualquer forma, não é banido o uso do BizHawk para speedruns. Pior que isso, só cheatar em speedrun de Yu-Gi-Oh, mano, de PS1. Na moral, pra mim o pior crime que alguém pode cometer é cheatar no Yu-Gi-Oh do PS1, velho. Comuns. E o Ace Moon usava exatamente esse emulador. Mas ainda assim, É essa demais. tarja branca não era um bom sinal. Afinal, o que o Ace Moon queria esconder com essa faixa? Bom, Então. isso foi revelado nos seus outros recordes mundiais. No recorde de Space Invaders, podemos ver a tela de fundo do Ace Moon. E logo em sequência, o BizHawk é aberto em modo janela, novamente com a tarja. O Zed e o Leon começaram a investigar melhor esse vídeo, colocando na velocidade mais baixa possível e avançando Ai, o cara deixou escapar por um frame. frame a frame, até achar a brecha que eles estavam procurando. A tarja fica
fica um frame sem aparecer, revelando o texto SI, abreviação para Space Invaders, e mais o final, .bk2. Tá, o que isso significa? Segundo o próprio site TASvideo.com, que é um site onde reúne vários TAS de jogos diferentes, o BK2 é o formato de arquivo que contém inputs para recriar um vídeo. Ou seja, é uma das Ele fez um TAS e fingiu que tava correndo, que filha da puta! formas que é possível reproduzir um TAS. Até para ter mais propriedade para analisar esse caso, fomos atrás de quem realmente entende de TAS. O único TAS de Enduro disponível no YouTube, por coincidência, foi feito por um brasileiro, o Arbono. Quando perguntamos sobre o TAS, ele nos mostrou uma suposição de como Ace Moon poderia ter fraudado a gameplay dele. Provavelmente o que aconteceu foi que Ace Moon usou o save state e slowdown durante o jogo. Então, em um exemplo, ele salvaria o jogo toda vez que conseguisse desviar de um carro e continuaria dali. Se ele batesse, ele poderia voltar no último ponto de salvamento. No final, todos os E o resto era tudo edição de vídeo? inputs feitos durante essa run ficariam registrados, algo como o Arbono mostrou pra gente. Dá pra ver que frame a frame, o TAS deixa registrado qual botão fica apertado. Então aqui, o botão B de acelerar fica pressionado por todos os frames, e os botões direcional são apertados por uma quantidade de frames específica. Assim, uma run perfeita foi gerada. E detalhe, o TAS que o Arbono criou é 1 segundo mais rápido que o do Ace Moon, mostrando que se fosse uma disputa justa, de TAS contra TAS, ele ia perder pra mais um brasileiro. Brasil! Caralho, mano. Mas voltando pra investigação, além da run de Space Invaders, o Leon e o Zed encontraram outros recordes mundiais onde aparecia o frame que indicava o arquivo BK2. Apareceu em Ou seja, o maluco cheatou em tudo. Binary Land, Space Jockey, I Want My Mommy, entre outros. Então no dia 24 de junho, os dois speedrunners brasileiros montaram um documento Caralho. evidenciando cada prova que tinham Caralho, fizeram um dossiê do maluco. Puta que pariu, mano. encontrado. O documento contava Cheatado com vários até os prints e dentes. links dos recordes mundiais do Ace Moon. E esse era o momento de concretizar todas as revelações. Caralho. E no dia 25, o ticket foi aberto na speedrun.com para iniciar o julgamento do caso. Primeiro, nós comunicamos. Caralho, mano. Por que o maluco se deu o trabalho de fazer isso, mano? Porra. O pior de tudo é que se o maluco não tivesse reparado na barrinha branca, ninguém nem ia se ligar, velho. A moderação, né, pra avisar que houve uma discrepância na run do Ace Moon, pra elas analisarem novamente, que foi o caso Ardiloso. que a Alice analisou e retirou. No caso do banimento permanente, é necessário abrir um ticket com as provas, né? Aí a gente fez o documento, né? Fez toda a timeline, fez todo aquele documento. Caralho, Aí brabo. eu fui lá no suporte do próprio speedruns.com e abri um ticket, coloquei esse ticket e falei pra moderação. Falei, olha, dá uma olhadinha. No dia seguinte do envio, dia 26 de junho, o runner foi totalmente banido da speedrun.com e todos seus tempos foram removidos do site, o que mostra que as evidências que o Lord Zed e o Leon juntaram eram mais que suficientes para justificar que o Ace Moon não conquistou seus recordes mundiais de forma legítima. Os vídeos das runs cheatadas do Ace Moon foram apagados do seu canal do YouTube, provavelmente para queimar provas que revelariam que ele trapaceou Que nesses pariu, jogos. mano. Mesmo assim, até para não perder a credibilidade do banimento, o Então ninguém percebia isso quando o cara subia as run, mano. Zed e o Leon mantêm os vídeos O guardados. bagulho já tava há 1 ano já na leaderboard. Sim, eles baixaram todos os recordes mundiais do Ace Moon e deixaram guardadinhos em um drive. Ainda assim, o Ace Moon continua registrando suas conquistas em um site chamado Retro Achievements, um site que funciona como se fosse um ranking de platinas em jogos. As denúncias de cheating não afetaram ou não chegaram até esse site. De qualquer forma, na speedrun.com não veremos mais o nome do Ace Moon nas leaderboards. No dia Caralho. 27 de junho, Lord Zed apresentou o speedrun de Enduro no canal do LD, já com o sentimento de Desemprego é foda. Mano, é o hop dos caras, mano. Respeita, mano. dever cumprido. E o Leon, após o banimento do Ace Moon, voltou a ser o recordista mundial do Enduro. Brabo é Brasil! No final, nunca fica claro o motivo de alguém começar a usar trapaças dentro da comunidade speedrun. De qualquer forma, esse caso levantou um alerta enorme nas comunidades dos jogos retrô, que de certa forma, permitiram um detalhe tão gritante quanto essa tarja branca passar, ainda Pois mais é. com um recorde mundial. E numa última pergunta pro Lord Zed e pro Leon, cheater merece uma segunda chance? Tem perdão pra quem faz esse tipo de coisa? Se o cara chegar e falar assim, galera, tira no meu tempo daí e tal, eu cheatei. Beleza, parceiro, você errou, você assumiu, assim como todas as coisas na sua vida, né? Então, se você errou Mas se for descoberto... e assumiu o seu erro, antes de ser pego, lógico, né? Porque Não, eu nunca fiz speedrun, não. não adianta nada você ser pego e falar, opa, errei aqui. Mas se você errou, foi pego, não assumiu isso, fala, não tem nada a ver tal, você não vai mudar. Obviamente, perdão a pessoa, eu perdoo, mas perdoar no sentido de essa pessoa poder participar novamente, ativamente, depois de ter dado uma mancada dessa, infelizmente, Não tem como. não rola. Pra mim, o perdão nesse sentido não vai acontecer. E você, acha que cheater merece uma segunda chance? Se você quiser dar um apoio pros dois runners, aqui estão os canais da Twitch deles e também os canais do YouTube de ambos. Brabo. Os links também vão estar lá na descrição. Obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, lembre-se, Agora que errou, põe 2 dedos aí. aperta o turbo e Não, errei, vem correr com a gente. O que é pra falar? Brabo.
Muito bom esse canal, mano. Então, rapaziada, se inscreve lá no canal no menor. O link do vídeo original tá aqui na descrição. Passe lá pra dar uma moral, beleza? É isso, tamo junto.